Pessoal, quando eu falo que ele é rígido, firme, pessoal, o Graciliano, ele tem a seguinte vida. Ele nasce, ele é alagoano, né? E ele vai ser prefeito de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, certo? Só que no segundo ano já de mandato ele não aguentava mais, porque a forma de articulação do governo, ou seja, a estrutura era conservadora por demais, burocrática por demais, pouco preocupada de fato com o homem, com aquele que sofre. Só que o Graciliano, ele foi descoberto da seguinte maneira: ele não era um escritor. Ele gostava de escrever, e lia muito. Mas ele escreve memorandos, os memorandos que o prefeito deveria escrever. Ele escreve os memorandos e, por exemplo, uma vez um dos seus funcionários fala assim: nossa, mas você poderia ser autor, né? Você escreve de uma forma literária, de uma forma diferente. Bom, ele acaba por abandonar a prefeitura no segundo ano e vai se dedicar integralmente ao jornalismo, não é? E à escrita. E aos poucos ele vai criando o seu próprio estilo. O estilo do Graciliano Ramos é um reflexo das suas posturas. Por isso que não é errado dizer que não há uma diferença entre o conteúdo e a forma. O conteúdo de uma obra é o seu assunto. A forma é a maneira que ele descreve aquele assunto. Em obra de arte, gente, não existe separação, conteúdo e forma. Uma obra revolucionária, de tema revolucionário, tem uma forma obrigatoriamente revolucionária. Por exemplo, uma forma conservadora remete a um tema conservador. No caso do Graciliano, pela maneira de escrever, você já percebe alguns dos seus horizontes teóricos, ou mesmo ideológicos, da escrita. Dessa rigidez, dessa firmeza. Comunista, isso já diz muita coisa, não é? Além de comunista, eu posso dizer que ele tinha uma reflexão muito forte acerca do lugar social do autor e do público. Por exemplo, lembra que eu havia comentado com vocês que o regionalismo, acabei de falar, ele é a denúncia, ele é a reflexão acerca do sofrer, do homem refletindo sobre o próprio sofrer. O Graciliano se coloca da seguinte maneira: eu sou autor, a minha própria condição já não é a condição de proletário. Ele é um autor literário. E como autor literário, ele está muito mais para o âmbito do burguês. Mesmo que sendo alguém que era radical, contrário àquela forma de governo, de política, de estrutura, ele era burguês. Então ele dizia mais ou menos assim: eu não posso fingir que sou o povo porque não sou. Eu não posso, então, colocar a crítica do sofrer do povo como se fosse minha, porque eu não sofro isso. Se colocasse, eu estaria mentindo. Seria por si só um falseamento da realidade. Então, mais interessante do que, por exemplo, ele colocar essa crítica como se fosse dele, ele cria uma forma de narrar que distancia diretamente esse narrador desse povo que sofre. Por exemplo, o narrador do Graciliano, gente, é um narrador que ele não é em primeira pessoa, ele é um narrador distante, e ele é um narrador que não participa da ação, portanto. Você vai dizer, grande coisa, isso, muitos autores fazem isso, mas não da maneira com que ele faz. Porque a perspectiva era a perspectiva de denúncia individual, mas ele opta por um tipo de narrador que não vai partir desse pressuposto. Por quê? É um narrador que vai deixar que a personagem fale, mas ele não vai tentar se colocar no lugar da personagem, porque ele não conseguiria. Porque esse é o outro, e esse outro está numa posição intransponível para ele, narrador de caráter burguês. E mais, eu vou retornar nisso, mas a maneira do narrar desse texto do Graciliano é tão ímpar que, por exemplo, ela é marcada pela secura, pela objetividade, pela ausência
por exemplo, de adjetivos. É um tipo de texto praticamente inteiro nominal. Se você ler o texto novamente, ou revisitar o que você supostamente vai ler, você vai perceber que tem muita oração coordenada. Pouquíssima oração subordinada. Já tiveram isso, certo? Sim? Qual a diferença de oração coordenada e oração subordinada? Uma tem relação de dependência subordinada, uma depende da outra, né? Coordenada duas são dependentes. Isso. Oração subordinada. Subordinar um texto é uma marca, por exemplo, de conhecimento linguístico. Quanto mais língua você conhece, mais você subordina. Por isso que você usa uma coisa chamada pronome relativo. Aquela é a menina que ama, que dança, que se apaixona, que. Repetindo muito vira queísmo. É problema, não é? Mas, você concorda que para você entender uma oração subordinada, você tem que entender a primeira oração, que é a oração principal. Se você não entende a oração principal, você não entende o texto. That's it. Já a oração coordenada, ela é normalmente muito mais concisa. Ela independe, pelo menos sintaticamente, da oração anterior. Certo? Isso é interessante porque, para vocês observarem no mundo, quanto menos saber escolar, quanto menos saber letrado a pessoa tem, mais ela usa a oração coordenada, menos ela usa a oração subordinada. Porque se usar, ela se confunde. Exemplo. Se vocês conversarem com alguém de baixa escolaridade, pode ser parente. Preste atenção na maneira com que a pessoa fala. Ela praticamente, a relação entre uma frase e outra, ela é de sentido, mas ela não é de sintática. Ele não faz a ponte. Você tem que estar atento no contexto, senão você não entende a oração. Um estrangeiro falando com alguém de baixa escolaridade não entenderia com facilidade. Porque são orações pausadas, cortadas, e que, por exemplo, a pessoa não relaciona. Os textos do Graciliano Ramos têm muita oração coordenada. Aí você vai dizer, mas não sabia escrever? Não. Ele sabia. Só que ele não estava falando de um tipo de personagem muito específico, que tem uma vivência também muito específica, então ele não tem motivo de colocar uma forma muito elaborada de oração ali, de texto. Porque isso não se dá na vida real. E mais... Professor, mas por que da adjetivação ou da não adjetivação? É assim, gente. O professor vai dar uma dica para a vida. Quando você usa muito adjetivo num texto, o seu texto fica subjetivo. Quando o seu texto tem muito substantivo, ele fica mais direto. Como assim? Eu explico. Por exemplo, esta é a menina que é linda, que é cheirosa, que é bonita, que é inteligente, que é, sei lá, que é benfazeja. Ela é bondosa. Que é, sei lá, calma. Se eu falar uns 30, você já não se lembra do que eu tô falando. Por quê? Porque o substantivo ele vai perdendo força dado a quantidade de adjetivos. Então a tendência da gente é desconstruir o termo original e ficar numa outra imagem. Por isso que, por exemplo, o José de Alencar, quando fez Iracema, ele usou tanto adjetivo. Ele praticamente não descreve. Você não sabe como Iracema era literalmente. Porque a Iracema era a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais negros do que as asas da graúna, dos lábios tão doces quanto os favos da jati, blá blá blá. Não é? E é interessante dizer que essa construção te permite, nossa, ela era lindíssima, ela era virginal, mas ela era como? Eu não sei, não é? Ela parece um daqueles quadros, já viram aqueles quadros daquele pintor que pega frutas e monta coisas? É isso ela. Só que em vez de frutas ela era, por exemplo, o Brasil todo, não é? E isso é o que? É o processo de adjetivação. Justamente o oposto do que o nosso Graciliano vai fazer. Só um dado, pra gente avançar e continuar as outras coisas. O Graciliano, ele tinha os textos originais de que ele escreveu A Máquina, estão aqui na USP, né? Estão no Instituto de Estudos Brasileiros, né? Os dele, do Guimarães Rosa também estão, da Clarice Lispector também estão. E aí, por exemplo, uma das coisas mais interessantes que você percebe desses originais, o Graciliano reescrevia tudo muitas vezes.
Ele escrevia o texto mais de 3 vezes. O livro todo, mais de 3 vezes. Mas quer dizer, como assim? Ele escrevia o livro. Depois ele lia e ia cortando coisa. Não, isso aqui está muito elevado. Não, isso aqui está muito direto. Não, isso aqui está muito floreado. Ele cortava. Depois ele cortava de novo. E o final é só a essência. O seco. O objetivo, o direto. Só. Entendeu? Isso é um processo extenuante, mas que deixa uma marca singular nos textos do Graciliano. Isso é o objetivo, isso é o que ele quer. Certo? Só um conhecimento, algo para o conhecimento geral. Ele tinha uma vida, depois, claro que não na época que foi preso, mas normalmente uma vida mediana, tá? Uma vida bastante confortável. Mas ele queria, por exemplo, que os filhos dele soubessem o que é o sofrer e a pobreza. Ele fazia várias vezes, os filhos dele não tinham feito nada, tá? Obrigatoriamente. Mas ele fazia eles dormirem no chão frio. Duro, sem nada. Às vezes. Deixava, por exemplo, eles passarem a noite sem comer. Por quê? Para que eles entendessem o que é estar do lado de lá. A gente pensa assim, nossa, que absurdo. Mas há um objetivo. Né? E ele é absolutamente condizente com o tipo de vida que o próprio Graciliano teve. Foi comunista a vida inteira. Mesmo depois, ele morreu antes, por exemplo, da abertura da União Soviética pelo Nikita Khrushchev, depois da morte do Stalin. Ele foi também convidado para ir naquele castelo que eu disse que o Jorge Amado foi. Só que há uma coisa interessante. Ele nunca foi panfletário com relação a isso. Ele achava que a literatura, ou a obra de arte como um todo, ela é algo de caráter individual e também coletivo. Coletivo no âmbito de ser uma produção que é para todos. Individual no âmbito da interpretação. Eu, autor, não posso dizer tudo. Porque se eu disser tudo, eu mato o texto. Porque antes de tudo, o texto é entrelinha. Quem preenche os espaços da poesia é você, leitor. Quem preenche os espaços quando o livro se fecha é você, leitor. Com suas próprias experiências. E eu, autor, faço uma leitura muito voltada para o mundo, por exemplo, do concreto e do contemporâneo, eu vou estar matando o texto para as próximas gerações. Porque até hoje, gente, a ideia é a seguinte: a experiência do sofrer contida nessa obra, até hoje é possível. Até hoje ela é viva. Porque existe uma data, você até percebe uma data, mas o texto não é datado. Entendeu? Uma das acusações que ele vai fazer do tipo de produção de alguns momentos do Jorge Amado. E de vários outros, tá? Não foi só o Jorge Amado. Que sim, ela cumpre uma função que é política, mas ele vai dizer, literatura não é só política. Literatura é arte antes de tudo. Então, há de ter um valor nisso. Certo? Tudo bem? Professor, Diga. só em relação à última, eu achei que pelo fato dele ter escrito na cadeia, aquele capítulo da cadeia, ele teria tirado alguma coisa. É porque ali a gente está usando uma coisa chamada discurso indireto livre. O discurso indireto livre é justamente quando há uma colagem entre a fala do narrador e a fala da personagem. Aquilo é um momento de fato bastante singular. Mas a gente não pode dizer que aquilo é a regra do texto. Entendeu? Nesse sentido. Então a regra do texto não é. E mais, por exemplo, há quem diga que aquela passagem não é o narrador falando, é o próprio Fabiano. Ah, mas há quem diga que como que o Fabiano diria daquela maneira, tendo a tão baixa escolaridade que tinha? A gente pode ficar na dúvida, não é? Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos avançar. Então vamos lá. Falemos do estilo, again. Conhecido por seu estilo conciso e seco, dando preferência a orações coordenadas e para substantivos com poucos adjetivos. Sem meias palavras, opta sempre pelo vocábulo corrente, sem floreios. Coloca suas personagens em situações limite, em que são colocadas à prova suas posturas. O mundo é um local claustrofóbico, em que as saídas são pouco visíveis. O mundo interior é conflituoso, dentro das personagens. Professor, eu não entendo quando você diz, por exemplo, sem palavras com poucas palavras e floreios. Gente, se ele quer dizer que a sala é grande e arejada, ele diz sala grande e arejada. Ele não descreve como essa de Queiroz. Não é?
partindo do pé direito da parede, no qual ele vai para o tipo de cor que há na sala, voltando para o teto, para o tipo de madeira que compõe a cerejeira, por exemplo, da prateleira. Ele não faz isso. O Graciliano é muito direto. Tanto que, gente, salvo alguns momentos muito específicos, você consegue identificar essas personagens que o Fabiano coloca em quase qualquer pessoa. É muito geral, não é? É quase como se nenhum deles tivesse um rosto tão marcante. Mas isso é o objetivo dele. Ele quer que essa cara seja a cara do sofrer, por exemplo. Não é a cara de alguém, porque o sofrer não tem cara. Ele pode ser qualquer. Entendeu? Então é o objetivo. Quando eu falo, por exemplo, esse mundo claustrofóbico, gente, é muito próximo do mundo do Machado de Assis. Quando eu digo pra vocês, por exemplo, que os personagens do Graciliano Ramos são personagens que não têm saída, vocês entendem o que eu quero dizer? Eles são sempre colocados numa posição que não há saída. Não há muito o que se fazer. Porque a incerteza é muito grande. Do tipo, a família de Fabiano. Gente, eles tinham muita saída que não o que fizeram? Não. Ah, professor, mas por que ele, por exemplo, Fabiano não se rebelou contra o seu patrão? E fazer o quê? E comer o quê? E morar onde? A vida nos textos do Graciliano, e não é só no Vidas Secas, São Bernardo é assim, Angústia é assim, vários outros textos, as personagens, gente, elas não têm muita saída. E isso dá uma angústia muito grande na gente quando a gente entende o teor da questão. Porque assim, se eu disser, como o caso do romântico, do texto romântico, há denúncia no romantismo, muitas. As primeiras obras de arte de caráter denuncista foram românticas. Mas a denúncia do romantismo, ela para no heroísmo da personagem, não para? Do tipo, por exemplo, quando eu volto lá no Jean Valjean, dos Miseráveis. Ele sofre absurdos, porque ele é miserável. Só que ele se rebela contra a ordem e revoluciona. No Graciliano Ramos, não tem revolução possível. Não tem nada o que se fazer. Certo? A coisa está dada. Entende? Por isso esse mundo claustrofóbico. Outra expressão é o encarceramento, né? Parece que está todo mundo encarcerado, fechado numa ordem que é opressora, mas que não há muito o que fazer. É a mesma coisa de você ter uma dívida e você não ter dinheiro para fugir e nem para pagar. Então você faz o quê? Você sofre. No caso. Não é? É nesse sentido. E quando a gente fala desse mundo interior, não se esqueçam que no caso aqui da geração de 30, já estamos falando de um tipo de literatura que já bebe daquelas impressões, por exemplo, advindas da psicanálise. Já existe psicanálise nessa época. O Dr. Freud já havia produzido grande parte dos seus textos. E eles já tinham sido traduzidos para o inglês e para o francês. Então esses autores sabiam disso. E eles se dão conta de que é um mundo interior. E o mundo interior ele é, antes de tudo, conflituoso. Aí você vai dizer, nossa, mas como assim? Por exemplo, gente, vocês nunca tiveram um questionamento quanto a alguma atitude sua? Sim. E mesmo assim você não fez o contrário do que você achava certo? Uhum. E aí você fala o quê? Ah, mas eu não sabia do correto e fiz o errado por quê? Porque você é assim. Eu sou assim. Somos seres absolutamente complexos. E que, por exemplo, a moral não dá conta dos nossos desejos, impulsos, ou dá? Porque se a moral ou a lei desse conta dos nossos desejos e impulsos, não faríamos certas coisas que vocês com certeza fazem, mas que não contariam em voz alta. Não é? Coisas que eu tenho certeza que deixariam você no mínimo corado. E no máximo com uma vontade de dar um tiro na cabeça. Não é? E que essas coisas são cotidianas. E eu não estou falando só de sexo. Estou falando de coisas muito para além do sexo. Coisas que têm a ver com aquilo que você de fato, aquilo que de fato te toca. Entendeu? E é isso que ele está colocando, esse conflito existencial que está na essência, está na base desse texto. Certo? Tudo bem? Agora pensemos no narrador Graciliano Ramos, Vidas Secas. Estamos falando de um texto em terceira pessoa. O narrador, ele tem caráter onisciente.
Então, em terceira pessoa, onisciente. Mostra seca e friamente a miséria e a situação precária do mundo exterior. Professor, mas como assim? Pessoal, isso é muito próximo do que vai fazer o Machado. Certo? Porque o interessante é que o Machado tem um narrador onisciente em primeira pessoa. Isso é uma coisa muito particular. Mas é um tipo de onisciência muito similar. Claro que, por exemplo, o Machado não usa uma coisa que o nosso Graciliano usa o tempo todo, que é o discurso livre indireto. Que é quando você tem uma colagem do texto do narrador com a fala da personagem, ou pensamento. E o nome disso também é fluxo de consciência. Sabe aquele momento, por exemplo, ela deu o exemplo da cadeia, vou usar ele também, que o Fabiano, ele começa a refletir sobre a sua vida. Por exemplo, por que ele foi preso? Porque ele não entende o motivo de ser preso. Ele não entende o porquê que ele está na cadeia. Mas a questão é, essas ideias que vão surgindo como um fluxo, não são só do Fabiano, são do narrador. Mas é o discurso do narrador colocando na cabeça do Fabiano ao mesmo tempo. Quanto que você não sabe dizer de quem é, se é narrador ou Fabiano. Certo? Tanto que olha que coisa interessante. Eu posso dizer então que esse narrador onisciente, ele vai denunciar cada vez de maneira mais intensa essa miséria que assola esse mundo da seca que está no entorno da vida do Fabiano e sua família. Certo? Além de descrever a paisagem inóspita e a situação precária do mundo exterior, o narrador mostra o modo de ser e pensar das personagens. Gente, isso é tão interessante porque se você percebe, se você vai, por exemplo, se nós fizéssemos aqui uma análise minuciosa do texto, e eu pedisse para vocês voltarem no texto e separarem, por exemplo, as partes do Vidas Secas, no qual há um relato da vida interior, essa vida na cabeça, vocês vão ver que o personagem que mais tem vida interior é a baleia. Certo? Que é a cachorra. Aí você pensa, nossa, então ele quer dizer que os cachorros são mais inteligentes que os homens? Não, mula. Ele quer, na verdade, isso é uma questão muito profunda, que ele está colocando, por exemplo, para nós, gente, que num contexto de sofrer tamanho, talvez só o animal, ou o homem animalizado, conseguisse resistir. Por isso que o animal ganha uma força tão grande. Porque é a sua essência aquilo. É a baleia que tem o faro que ela caça preás. É a baleia que dita a linha do horizonte no qual eles seguem. Olha que louco. Por isso que ela tem essa vida interior muito mais profunda do que o Fabiano, por exemplo. Que supostamente é o líder da família. Ou mesmo, assim, a Vitória, que é a mulher, que é a pessoa mais inteligente da família. De acordo com o nosso próprio narrador. Não é? A questão da independência dos capítulos. Cada um dos 13 capítulos do livro constitui uma célula com um ritmo próprio. São absolutamente independentes. A marcação do tempo não é cronológica, existem algumas poucas referências a um tempo indeterminado. Você não sabe dizer se aquilo é 1930. Exatamente, não dá para saber. Pela estrutura do texto, pela maneira com a qual se apresentam algumas personagens, principalmente o Soldado Amarelo, você localiza aquilo no tempo, ou num suposto tempo. Mas, com precisão, não dá. E os capítulos, como eu disse para vocês, são chamados de capítulos nucleados. O que significa um capítulo nucleado? Ele tem começo, meio e final. Ele tem, por exemplo, uma independência temática dos outros. E uma coisa muito interessante, se eu pegar os capítulos e remisturar, ele vai fazer sentido ainda. Não vai? Aí você vai dizer, ué, professor, mas tem o primeiro e o último, é supostamente o começo e o final, né? Não. Ninguém diz que eles conseguem ir para a capital, por exemplo, no final. Ninguém diz exatamente, por exemplo, se eles estão fugindo em direção a, por exemplo, sei lá, o próprio sertão. Por isso que eu digo que o texto ele tem capítulos nucleados, característica muito parecida, por exemplo, da maneira com a qual se constitui os capítulos de Brás Cubas, de Memória de um Sargento, de Cidade às Serras. Aí você vai dizer, por que de Cortiço? Você vai perguntar, por que esses capítulos são nucleados também? No caso dos que eu acabei de falar, porque eles eram folhetim. Como eles eram folhetim, eles tinham que ter relativa independência,
Por quê? Lembra, na hora que eu vou publicar o dia de hoje, eu tenho que rememorar o passado, falar para o meu novo leitor do que aconteceu nos capítulos anteriores, apresentar novas cenas e acrescentar um novo acontecimento. E terminar com um gancho, que é o motivador para que ele volte a ler no dia seguinte. Esse é o motivo. No caso do Graciliano, isso tem muito mais com uma relação da forma com que ele construiu. Foi dentro da cadeia, daquela maneira tão específica que eu disse para vocês. Só que da maneira com que está disposto o texto, da maneira com que vocês leram, vocês percebem que o texto, a gente chama de texto circular. A maneira que ele começa é a maneira que ele termina, não é? Ele começa fugindo e ele termina fugindo. Então não há exatamente um final. Como não há exatamente um começo. Só há aquela coisa meio que cíclica. Isso é sintoma, por exemplo, de uma coisa muito interessante. Será, pensando na ordem, de que aquilo é um sintoma, de que aquilo é cíclico, ou seja, aquilo é o eterno retorno. Se eu digo isso, então o sofrer tem final ali? Não. Esse sofrer daquelas pessoas que não têm rosto, que não têm singularidade, porque elas são qualquer um de nós, e qualquer um dos brasileiros que sofrem naquela seca nordestina, na opressão do governo, pode se repetir sempre, como se repete até agora. É uma proposta literária. Daí a dizer para vocês que o texto avança nessa crítica que continua acontecendo. Por isso que ele é um texto que a gente lê hoje e ainda nos faz muito sentido. Entende? Tudo bem, gente? Professor, Fale. mas tipo, e no caso da baleia, por exemplo, no começo do livro ela tá sempre com ele, depois que ela morre ela não vai estar mais, ou nas lembranças em si, isso não seria tipo uma ordem? Não, porque, por exemplo, do momento em que ele supostamente na fuga, né, a baleia já não existe mais. Em tese, não é? Nada impede ali de ter uma outra baleia. Nada impede, por exemplo, que eles lembrem da baleia. Porque é uma figura, gente, ela é muito mais interessante do que uma figura, sei lá, concreta. A baleia, ela é uma metáfora. Assim como o Sr. Tomás da Bolandeira é uma metáfora. Certo? Uma metáfora, por exemplo... Gente, olha a coisa de louco. A baleia ia à frente do grupo, correto? Gente, porque é ela que dava o rumo. Eles seguiam a baleia. Sabiam disso? Não é que eles estavam num caminho e a baleia estava na mesma. Não, eles estavam seguindo a baleia. Eles tinham um papagaio. No primeiro momento do livro, eles têm um papagaio. Que eles comem. Isso, depois eu falo da metáfora do papagaio. Mas, gente, qual é a única... O que o papagaio falava? Nada, ele latia. Por que ele latia? Porque ele imitava o que mais falava no grupo. E por que o papagaio morre? E ele é o primeiro a morrer. Porque eles estão com fome, ok? Mas eles têm fome durante o livro todo, eles não matam uma criança. Matam? Não. Agora eu pergunto pra vocês. Gente, no momento de falta, a linguagem é a primeira coisa que é acabada, que é destroçada. A morte do papagaio é a metáfora, por exemplo, para que naquele sofrer não há palavras para descrevê-lo. Por isso que morre o papagaio. Exatamente. Entendeu? Então a gente está falando de grandes metáforas. Então não tem uma ordem objetiva. Entende? Oi. Tinha falado no começo que quando ele escreveu, que ele estava na cadeia, o primeiro capítulo foi a morte da baleia. E quando ele montou o livro, a morte da baleia também foi o primeiro capítulo. Porque, na verdade, ele pensa nessa perspectiva de ser cíclico, né? E só que você percebe que o capítulo baleia ele é no centro do livro. Bem no meio. E assim, esse centro do livro tem a ideia, por exemplo, de representar uma síntese meio que do sofrer. E, gente, olha, se você leu o texto de verdade e você não se emocionou na morte da baleia, é porque você não entendeu. É porque você não entendeu. Entendeu? Porque é uma carga de sensações ali muito forte. Eu vou tratar dela mais à frente. Vamos lá. A perspectiva da circularidade. Nós estamos adiantando muito hoje. Bom, o capítulo inicial e final possuem o mesmo assunto. A família parte em retirada e tem, para diferenciá-los, o tratamento do espaço temporal. Ou seja, o local supostamente para onde eles estão indo é diverso. No primeiro, mudança traz os retirantes fugindo da seca e se refugiando na mesma região.
No último, fuga, ela parte para outra região, onde enfrentarão o desconhecido. Quando eu falo enfrentarão o desconhecido, subentende-se que é a capital. Certo? Mas esse subentende-se não é objetivo. Ele não está dizendo literalmente isso. Certo? Professor, Ano passado. dia, No segundo dia. caiu uma questão que tinha um mapa referindo a vários livros. E ele perguntava que livro seria. Cada um. E eu, assim, onde mais ou menos estaria Vidas Secas? Bom, localidade, você diz? Física? É. Eles estão em Alagoas. A gente subentende que aquilo é Alagoas. E eles estão cruzando uma região, gente, que é... eles estão em direção à capital e eles estão no semiárido e estão em direção à zona da mata para descer depois. É um caminho, por um acaso, muito próximo, por exemplo, descrito no João Cabral de Melo Neto, no Morte e Vida Severina. Né? Claro que o João Cabral de Melo Neto ele faz uma descrição muito mais específica da transição de uma coisa para outra. O Graciliano se concentra no semiárido. Né? Então, o objetivo dele é fazer isso, tchum-tchum. Certo? Mais ou menos isso. Para vir pelo litoral, que era uma prática muito constante. Então você vai dizer, ué, mas não era mais fácil vir de ônibus? Qual? Vocês já vão dos anos 30, gente. Eles iam normalmente, esse pau de arara, muitas vezes, ele não chegava até certos locais. Para mostrar como eles estão no meio do nada. Não é? A cena é essa, gente. A cena é essa. Por exemplo, imaginem a seguinte perspectiva, aquele céu constante. A gente está vendo isso muito agora, né? Mas imaginem isso na constância de meses, certo? O semiárido que ele está descrevendo é um semiárido médio de 35, 40 graus à sombra. De muito seco, porque não há chuva, né? Então o ar é muito seco. Daquele chão rachado, onde não cresce nada, aquela terra que está batida por muitos anos. As únicas vegetações que tem são, por exemplo, o xique-xique, certo? O mandacaru, que são tipos de vegetação muito específicos, que não é aquela coisa frondosa e vistosa, tipo floresta amazônica. E essas ruas que eles andam é a imagem da desolação. Essa estrada, aonde à direita, nada. À esquerda, nada. Talvez, de vez em quando, uma cruz aparecendo. De alguém que não aguentou, morreu e foi enterrado numa cova rasa no entorno da própria estrada, que era uma prática muito constante. Certo? É aquele espaço que você não tem muita solução, né? Só antes de entrar nas coisas dos personagens, isso é um sintoma, por exemplo, logo no primeiro momento, gente, quando o menino mais velho, ele desmaia. Ele não desmaia, né? Ele cai exausto. Imaginem aquela criança, muito jovem, caindo, além da falta de comida e água, de andar o dia inteiro, e ele não aguenta o sol, e ele simplesmente deita, por exemplo, em posição fetal, naquele piso duro e quente, porque ele não aguenta mais. Era a constância da vida deles isso. Certo? Entendam, por exemplo, que a própria atitude do Fabiano ela é singular, né? Quando ele dá aquela cutucada nele e manda ele levantar. Bom, pensemos nas próprias. Humanas da família cabem em 4 capítulos, as humanas. Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo e menino mais velho. O elo entre eles é a miséria do mundo físico, dessa paisagem, a seca, extensiva ao mundo intelectual, da falta de linguagem, que é seca também, não é? Desses retirantes. A falta de comunicação entre os participantes do grupo e a força interior atribuída pelo autor às personagens. Então assim, gente, essa família é o retrato desse sofrer. Esse sofrer que não há nenhum tipo de solução. Faço uma recomendação, por exemplo, para que vocês assistam um documentário que se chama Garapa. Certo? O Garapa é do Zé Padilha, o mesmo do ônibus 174, o mesmo, por exemplo, do Tropa de Elite. E ele faz um retrato bastante coerente com isso aqui, que é muito constante, né? E é recente pra caramba. São as famílias do semiárido brasileiro.
ele vai fazer o retrato de 3 famílias, certo? E essas 3 famílias, 2 são do sertão e 2 da cidade. E vocês vão ver o que é a miséria. Aquilo é miséria. O filme chama Garapa, porque na falta de comida, que era a maior parte dos tempos para as crianças, a única coisa que tinha para dar, quando tinha dinheiro, era garapa. Mas garapa, diferentemente do que a gente aqui no Sudeste chama, que é o sumo da cana, garapa lá é água com açúcar. Imagine uma criança pequena que a única coisa que você pode dar no fim do dia é mamadeira de água quente, doce. É isso. Certo? E vai tratar de uma coisa muito parecida com o que a gente vê aqui no Vidas Secas. Acrescenta muito. Tudo bem até aqui? Gente, eu sou fã do Fabiano, viu? Sou fã mesmo. Primeiro porque ele é ruivo. Vocês prestaram atenção no Fabiano que ele é ruivo? E vocês sabem que a ruivez, ou a ruivice do Fabiano, ela é sintoma. Sintoma do quê? Primeiro, gente, quando você imagina... Peraí, como que... Aí um aluno me perguntou uma vez, professor, mas como que tem um ruivo no meio do semiárido brasileiro, certo? Que é um indivíduo que sobrevive ali, parece que ele está inteirado. Por um motivo simples, gente. Vocês lembram, por exemplo, da invasão holandesa do Nordeste brasileiro? Gente, pensem, isso é letra A. Fora isso, muitos europeus, ou os descendentes, foram para o sertão, para o interior do Brasil. E muitos deles são coronéis. E a maioria deles tem filhos. E muitos desses filhos são fora do casamento. Não preciso dizer muita coisa mais. Eu acho que está meio claro. E mais, gente, o ruivo é uma metáfora. Não se esqueçam nunca de uma coisa quando a gente lê literatura, gente. Literatura, antes de tudo, é palavra, correto? Não preciso ser muito inteligente para entender isso. Agora, se ele tem uma opção por colocar uma maneira, por exemplo, ele é ruivo, ele poderia colocar qualquer indivíduo moreno, mas ele opta por um ruivo. Isso é singular, então ele quer dizer alguma coisa, sempre. Ele é vermelho porque ele é da cor do sol. Ele é vermelho porque ele é da cor da seca. Por isso que ele sobrevive. Porque ele é da cor do próprio ambiente. Ele se mescla. Como ele mesmo diz. Ele é um cabra que sobrevive como um bicho. Daí essa cor avermelhada. Como o sol. Porque o sol, o nosso narrador, vai descrever esse sol, gente. Ele não é o sol que a gente vê no desenho de criança, amarelinho. Ele é sol vermelho. Daquele que quando você olha direto, bem quando ele está pino, você não consegue por um tempo olhar. Você fica meio cego. É aquilo. E por isso que as pessoas têm a postura constante de andar de cabeça baixa. Por quê? Porque senão você pode queimar a retina. Você pode não enxergar. Certo? E essa atitude de cabeça baixa, ela também é sintoma de outras coisas. Não é? Mas bom. Homem ruivo, duro, rijo, como ele mesmo diz, um cabra. Pouca instrução, facilmente enganado, principalmente por sua condição social. Gente, falar desse livro para um adolescente é muito difícil. E principalmente pelo fato de que falta maturidade em algumas coisas. Falta um pouco de vivência. Por exemplo, tem um momento muito singular que o Fabiano vai receber o salário. Vocês lembram disso? Sim. E que, por exemplo, assim a Vitória tinha feito as contas. Ou melhor, ela tinha feito de uma forma muito rudimentar os cálculos. Pedrinhas. Vocês sabem que a palavra cálculo vem de pedra. Sim. Né? E daquela mesma maneira de juntar pedras, ela faz um cálculo mais ou menos por alto do quanto ele deveria ganhar. E o patrão dá um valor muito menor. E o Fabiano vai retrucar e o patrão dele coloca ele no seu lugar. E o Fabiano pede desculpa, pede perdão e continua. Aí, você pensa, o aluno me perguntou, professor, mas por que ele não se revoltou, cacete? Pô, por que ele não fez alguma coisa? Gente, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Não há saída daquele processo. Não há o que dizer.
Ele não tem o conhecimento letrado para argumentar. E mesmo que tivesse... Gente, vocês já viram aquela historinha muito bonitinha do Esopo, quando ele fala, por exemplo, que ele quer dar uma moral sobre o argumento? É assim. Num rio que corria, havia, por exemplo, uma lebrezinha tomando água. Acima do rio chega um lobo, interessado nas carnes da lebrezinha, e ele diz: lebre, vou te devorar, pois estás a sujar minha água. A lebre: mas é impossível. Afinal de contas, estamos num rio e você está na parte alta. Então não há possibilidade de eu sujar sua água. No máximo você está sujando a minha. Ele então foi para a parte abaixo do rio. E ele disse: o seu odor está sujando as minhas narinas. Vou devorar-te. E ela disse: mas é impossível, pois o vento está soprando da sua direção para a minha. Logo, no máximo você está sujando o meu ar. E na sequência, ele devorou a lebrezinha. Aí a moral da história: Tesouro. Contra a força não há argumento. Não é? É nesse sentido, gente. Há algum sentido possível, ou algo, por exemplo, para que o Fabiano argumente? Que mais? Por exemplo, eles constantemente reiteram a figura do Senhor Tomás da Bolandeira, não chamam? Eles colocam: o Senhor Tomás sabia, o Senhor Tomás conhecia, mas num dado momento o Fabiano diz: mas ele sabia, mas ele não sobreviveu. Ou seja, o saber nesse espaço não tem sentido. Uma outra colocação, já estou eu viajando, mas eu acho muito legal pensar nisso. É a mesma coisa da gente pensar que a escola, ela simplesmente vai curar os males do Brasil. Por exemplo, num estudo bem recente, da época do Paulo Freire, fizeram nesse processo de alfabetização, numa cidade do interior do Nordeste, alfabetizaram quase todos os velhos e os jovens. Alfabetizaram todos. Só que depois, gente, o tempo passou e não teve nenhum tipo de investimento em melhoria. Retornaram na mesma cidade, muitas das pessoas ainda estão lá. E sabe qual foi a grande constatação? Grande parte deles não estão mais alfabetizados. Eles se desalfabetizaram. Aí você pensa: como? Porque não há uso para aquilo. Não há contexto. Não há incentivo. É a mesma coisa de eu te ensinar a ler e nunca mais na vida você lê um livro. Aquilo perde o sentido de ser. Não é? Gente, essa ideia de que a gente nunca esquece de andar de bicicleta, ela é muito mais uma metáfora do que uma verdade. Não é? Muito mais uma metáfora. Então, por exemplo, é a perspectiva que eu quero trazer para vocês. Um homem que, antes de tudo, ele é incapaz de expressar de maneira completa verbalmente. Tanto que, por exemplo, tem uma hora que ele é obrigado a ficar conversando com as crianças. Vocês sabem que eles conversavam por grunhidos. Aí você pensa: não, que absurdo. Não, gente, dá pra você viver assim, não dá? Dá. Não é? E aí, gente, ele tá contando pras crianças, ele conta uma história, e aí ele olha pro céu, porque o céu tem muita estrela. Ele fala: tem uma, duas, tem mais de 5. Aí você pensa: por que ele fala mais de 5? Porque é o único que ele consegue ver, não é? São 5. Olha como esse mundo desse homem é concreto. E mais, ele começa a contar uma história para as crianças e elas dormem. Aí você pensa: ah, que bonito. Não! É porque eles não conseguiram entender a lógica da história. Porque ele não conseguiu dar lógica. Eram frases soltas, que na cabeça dele faziam sentido, mas não no mundo. Porque a gente pensa, por exemplo: ah, mas que absurdo, professor, todo mundo consegue contar uma história. Não! Gente, a estrutura da narrativa é uma estrutura exclusivamente de texto. Essa ideia de começo, meio e final vem do texto. Eu agora estou dando uma aula
Claro que eu tenho um data show como apoio, mas antes de tudo uma aula, ela tem uma estrutura de texto. Por isso que, por exemplo, quando você diz, professor tal é muito didático, você está dizendo o quê? A aula dele é como um texto, de começo, meio e final, eu localizo as partes. Quando ele não é didático, é porque ele não localizou as partes. Como que alguém que nunca teve um contexto de, por exemplo, letrado, ele vai conseguir construir isso? Ah, professor, mas a minha avó é uma pessoa que nunca leu, mas ela conta história muito bonita. Mas ela convive com alguém, ela vê TV. Gente, eu sou um defensor da TV. Pode parecer que não, mas aquilo também é um tipo de organização. Quando um programa, por exemplo, ele despiroca, você assusta, não assusta? Porque meio que você espera um começo, um meio e um final, uma ordem. Mesmo quem não sabe ler. Agora imagine você, sem aquele acesso mínimo ali. Aí dado, né, do IBGE, tem mais televisões no país do que geladeiras. Não à toa. A minha explicação é a mais simples ainda, porque na geladeira você tem que colocar coisa dentro, tem que comprar. A TV sempre tem alguma coisa, não é? Não é fácil, né, gente? Agora sim, incapaz de expressar de maneira completa. Imagine você, por exemplo, sem a condição de se expressar. Aí você vai pensar, grande coisa. Gênio. É assim. Existe uma fase da vida da gente no qual nós somos seres meio que amorfos. Criança. Quando nós somos, por exemplo, criança. Há uma fase da vida, isso não sou eu falando, isso na verdade é o Lacan, um psicanalista famoso, falando. Ele diz assim, tem um momento na sua vida que as pessoas têm que falar você. É desse jeito mesmo. Falar você. Por exemplo, até mais ou menos uns 3 anos, algumas crianças até os 4 em média, se ela é absolutamente normal, quando ela vai se referir a alguma coisa que ela quer, ela não fala que ela quer. Ela não existe um eu. Se a criança chama Maria e todo mundo chama ela de bebê, aí, por exemplo, tem um copo de um copo de Coca-Cola, supondo que é o néctar dos deuses. É o ouro negro, não é? Aí ela quer aquilo, não é? Porque a gente faz com que as crianças gostem de coisas horrorosas logo do início. Aí ela fala assim, aí você pergunta, você quer? Aí o nome dela é Maria. Ela não fala, eu quero. Ela fala, bebê quer. Aí você vai dizer, mas o que tem isso? É porque, na verdade, não existe um eu constituído. Existe uma forma que os outros me veem. Logo, você precisa que as pessoas falem com você e sobre você para que você constitua essa identidade. Imagina alguém, o nosso Fabiano, por exemplo, que não teve isso. Porque você acha que os pais do Fabiano eram diferentes dele? Não, gente. Não é? Agora imaginem, por exemplo, quando eu falo incapacidade de se expressar, tem também a ver com o seguinte. Gente, quando você é criança, por que bebê chora muito? Vocês já perceberam? Não é que bebê tem muita fome. É porque ele não tem forma de se expressar que não no choro. Sabe que uma das maiores características que a gente fala assim, que o bebê está crescendo, é quando ele descobre o que é sorrir, vocês sabiam? A risada. Sabe por quê? Porque, antes de tudo, a risada não é o que ele deseja. A risada é o efeito que causa quando ele ri nos outros. Por exemplo, você vê um bebê sorrindo. Você faz o quê? Ah, que lindo! Que bonitinho! Eu não. Dá um doce pra ele. Ele vai aprendendo que aquilo é uma forma... Olha que coisa simples. Ele aprendeu que é uma forma de se expressar e de receber o quê? Carinho, doces, coisas gostosas. Ou seja, crianças são cachorros. Crianças como cachorros aprendem as coisas. Agora sim, por que a criança, o bebê chora muito? Porque ele não separa o que ele sente. Agora eu tô chorando. Mas agora eu tô chorando porque eu tô com calor. Mas é diferente do meu. Não é diferente do meu choro. Fome. Ou do meu choro. Ódio. Dor. Tô de cocô. A criança chora por tudo. Né? Aí você vai pensar assim, o que tem isso, meu? É o seguinte, você diz que aquela criança está num processo de crescimento quando ele dá nome para os sentimentos dele. Por exemplo, isso que você está sentindo é ódio. Não é bom, pois faz com que você morra de ataque do coração. Quando ele entende que o que ele sente tem um nome, aquilo passa a se organizar na cabeça dele.
vou fazer um convite. Tentem pensar em qualquer sentimento sem pensar no que ele significa. Tenta aí. Ah, professor, eu tô conseguindo aqui. Você não tá conseguindo, amor. Você não tá. Por quê, gente? Porque do momento em que você absorve aquilo como sendo o sentimento, ele passa muito mais a ser a língua do que simplesmente o sentir. E quando você não consegue, porque não te deram condições, como que é a sua vida? Uma sequência, por exemplo, de sentidos sem, por exemplo, objetivos, não é? Olha o que era essa vida. Professor, esses slides estão bons, hein? Está até com matemática. Parabéns, você mesmo que fez? Não. Não, foi sua mãe. Palhaço. Então vamos lá. Aí, depois de devagar por horas e horas e voltar, não é? Gente, ele tenta entender o que... Olha, sem linguagem, ele tenta entender o que o oprime. Aí você pensa, mas como que ele vai conseguir? Então ele não vai. Essa é a questão trágica do texto. Porque não há condições. Não é? Aí isso é contrário, por exemplo, a uma expressão muito conhecida que é, por exemplo, e eu muitas vezes falo ela, que é assim, que é a ignorância é uma dádiva. Mas a ignorância é uma dádiva até o segundo momento, não é? Porque ela não se sustenta, né? Do momento em que você é ignorante em alguma situação ou em algum assunto, que você deseja sair desse estado, ela passa a ser angústia. Imagina o Fabiano. Ele está preso e ele não sabe nem motivo de ser preso. E ele não sabe dizer e reclamar do porquê ele está preso. Olha isso. O seu vocabulário se resumia a algumas palavras e grunhidos. E tem monólogos interiores fantásticos. Que muitas vezes não vêm dele. Vem do narrador. Assim, a Vitória é o gênio da dupla. Ela era a que pensava. E olha o que ela pensava. Tinha aspirações tão pequenas quanto as de Fabiano. O seu infinito era ter uma cama, simbolizando a estabilidade, a felicidade perseguida, mas não fácil de atingir. Gente, assim, a Vitória, ela é singular também. Ela era uma mulher muito sofrida, era uma mulher de poucas palavras como Fabiano, mas ela tinha uma coisa para além do Fabiano, ela sonhava. Então, ela já não está no estado de animalização como ele estava. Todavia, gente, o sonho dela é tão concreto e tão simples que você nem encara isso como sonho. Ela queria uma cama de tiras de couro. Aí você vai pensar, mas por que cama é estabilidade? Gente, e pensa o seguinte, sua vida é ser nômade. Você foge no meio da noite porque o seu patrão pode te dar um tiro na cabeça se ele ver você saindo. Portanto, você pode ter uma cama para carregar? Ter uma cama significa que ela avançou de nível, que ela não mais precisa fugir, que ela tem um lugar seu. Então a cama, ela é um símbolo de muitas outras coisas. Eu diria, inclusive, que é uma cama e não é uma mesa, por exemplo. Gente, é o quarto. O quarto é o símbolo, é o sintoma da burguesia. Por quê? Porque a alcova, o lugar onde há o descanso e a separação do mundo externo. Aí você vai dizer, então o sonho da Sinha Vitória era burguesar-se? Não. O sonho da Sinha Vitória era ter estabilidade. Mas todo e qualquer proletário sonha em algum nível de se aburguesar. Ou não? Ou o proletário não quer ter casa, ou o proletário não quer ter carro, ou o proletário não quer ter aposentadoria. Todos esses sintomas são burgueses na essência. Diga o que você estava falando. Eu? Você falou alguma coisa. Não, passou. Tudo bem, gente? Professor, mas eu posso dizer que assim, a Vitória, ela era então uma mulher articulada? Não. Não exagere. Por exemplo, assim, a Vitória, ela tinha poucas palavras e ela tinha um conhecimento de mundo muito limitado, assim como o do Fabiano.
uma vez, um dos filhos perguntou pra ela o que era inferno. Isso dá muita dó. E aí ela fala que o inferno é um lugar ruim, tarará, piriri. Aí ele pergunta como criança, você já foi lá? Ela fica ofendida e dá um cascudo nele. Aí você vai pensar, pô, que mulher bronca. Não é? Que mala. Gente, esse cascudo dela é muito mais no âmbito do seguinte, ela é muito concreta, gente. Vocês já conversaram com alguém muito concreto? Não que você conversou com a parede. Alguém muito concreto que é assim, ó. Pessoas que são muito literais. Certo? Pessoas muito literais são pessoas muito difíceis de conversar. Porque nossa linguagem cotidiana é uma linguagem metafórica. Pensem vocês. Você está na fila do banco, aí você encontra alguém, né? Aí você fala assim, poxa, eu tô aqui há uma centena de anos. Aí o cara, nossa. Gente, você está sendo metafórico, né? Ou, por exemplo, você está com seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher. Alguém que você pega, não é? Aí você fala para a pessoa, por exemplo, não é? Nossa, eu te daria o céu. Aí ela assim, como? Alguma coisa se quebrou nesse momento, né? Alguma coisa se quebrou. Por quê? Porque é muito literal, gente. Então, por exemplo, assim, a Vitória está nesse âmbito do literal, certo? Do concreto por demais. Porque exigir mais dela seria exigir alguma coisa que ela não pode dar. Que aquele contexto não permite. A baleia. Essa imagem eu acho muito singular da baleia, viu, gente? Ela é isso aí mesmo, meio... Sabe aqueles cachorros que estão quase na inanição, mas ainda estão andando e correndo? É aquilo. Que você vê as costelas quando ela anda. Isso é a baleia. Certo? Vocês percebem o fundo, né? Vocês não pensaram no nome dela? Ela chama baleia, gente. E ela chama baleia no semiárido. De alguém que nunca viu o mar. Por que é baleia, então? Porque, antes de tudo, a baleia ela é um bom agouro. Chamar a baleia significa, muitas vezes, chamar a chuva. Não é? Porque ela representa aquele que vive na água. Certo? É dedicado o capítulo Baleia à cadela, justamente o de sua morte. Não é à toa, né? Tem que ser o da morte. Mais humanizada que as personagens humanas, a cachorra atrai a simpatia do leitor. Tem capacidade de comunicar-se com outras. Ela é o único elemento estranho à família a vencer as barreiras da incomunicabilidade. Gente, olha só que coisa de louco. Quem que conversa com todos? Ela caça com o Fabiano, ela fica esperando assim, a Vitória cozinhar, ela brinca com os meninos e eles conversam com ela. Ela é a única que transita em todos os espaços, mais que todos os outros. Olha isso. Seu nome espelha a ansiedade do sertanejo em constante procura pela água. É a guia, indica a direção a ser tomada. É responsável pela sobrevivência. Ela caça, gente. Ela caça e traz a caça para eles. E ela caça e traz a caça para eles e se contenta apenas com o sangue e alguns ossos. Porque nem todos, porque alguns eles comiam. Companheira dos adultos do trabalho e das crianças na brincadeira. Atividades essas que a fazem partilhar de características humanas do livro. Nós chamamos isso de antropomorfia. Antropomorfia significa literalmente humanização. Tratar o que é animal ou inanimado como humano. Assim como as personagens humanas sofrem uma coisa chamada zoomorfia, que é a animalização. Tratar o que é humano como animal. Certo? Aí você vai pensar, professor, por que eles tratam a cachorra como humano e o homem como animal? Porque naquela condição, o bicho, o animal, é aquele que está na sua essência. E o humano tem que se animalizar, senão ele não sobrevive. Certo? Isso é uma preá. Lembra aquela caça preás? É isso aqui que ela caça. Ai, que dó, professor! Que dó, que dó! Gente, olha só a passagem, é essa. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano,
Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás. Gente, por que a Fabiana? Por que a baleia, ela é morta? Em primeiro lugar, ela estava com várias infecções no corpo. Não é? Alguns autores dizem que aquilo são cânceres, certo? E que eles não tinham como cuidar dela, gente. Eles não tinham como comer. Como que eles iam cuidar dela? Então o Fabiano percebe, junto da Senhora Vitória, que a solução era matar ela, para que ela não sofresse. Só que ele pega então a arma, aponta, a Senhora Vitória segura as crianças dentro de casa, e quando ele vai, ela está olhando para o Fabiano, porque ela não entende exatamente o que vai acontecer, e ele dá um tiro, só que ele treme. E quando ele treme, em vez de acertar a cabeça, ele acerta a parte de trás do corpo dela. Então ela toma um tiro, dá aquele grito esganiçado de cachorro, sabe? E sai correndo, fica embaixo da cama, depois ela vai para baixo de uma árvore, e ele vai caminhando, e as crianças vão desesperadas e vão vendo ela sangrar e gritar desesperadamente. E aí o Fabiano também não sabe o que fazer. E aí, olha que coisa absurda. A baleia começa a delirar, porque ela está morrendo. Então ela delira. E nesse delírio ela imagina aquilo. Ela imagina esse mundo desse Fabiano gigante. Aí você pensa, por que um Fabiano gigante? Porque era o que ele representava para ela. Não se esqueçam que a posição dela era com 4 patas. Então ele era muito maior. Certo? E, por exemplo, um mundo em que teria preás e que as preás correriam diretamente na boca dela. Olha isso. E aos poucos, ela começa a sentir um sono muito grande. Um sono muito grande. E ao longe, ela vê uma nuvem chegando. Até que ela morre. Não é? Aí você pensa, professor, mas que absurdo, né? Que absurdo que eles têm de matar essa personagem tão central. Mas a questão, gente, é que nessa conjuntura, por exemplo, de sofrer, não havia muito mais o que se fazer, não é? E aquilo que eu havia dito no início, que numa situação como aquela, o que é humano não sobrevive, inclusive o que é humanizado não sobrevive, que é a nossa baleia, não é? Pensemos na questão do homem versus o animal. Por exemplo, a família e suas características são zoomorfizadas. Baleia é antropomorfizada. Zoomorfia significa atribuir características de animais a seres humanos, que apresenta, portanto, uma forma de animal. A antropomorfia atribuirá a algo, ou alguém, né, no caso algum bicho, forma ou característica humana, e a animais ou a seres inanimados, principalmente. Então, por exemplo, quando vocês veem lá no cortiço, ele abrir os olhos, ele bocejar, ele fazer, está sendo antropomorfizado. Quando vocês veem, por exemplo, a baleia ter comportamentos e atitudes humanas, está sendo antropomorfizado também. Se você quiser um nome mais simples, coloca humanizado e animalizado. São sinônimos. E são aceitos pelos bancos de vestibular. Tá? Eu gosto muito do menino mais novo. Em primeiro lugar, buscava ser como Fabiano. Diferentemente do irmão. Não questiona o mundo que o cerca. Ele tem um capítulo dele, ele cai do bode ao tentar montá-lo, porque o Fabiano montava no cavalo. Então ele quer fazer igual o pai dele. E só que ele quer mostrar para todo mundo. Mas principalmente para quem ele quer mostrar que ele está montado? Para o irmão e para a baleia. Olha como ela é importante, gente. Só que é claro, né? Ele é uma criança pequena. Ele monta no bode, ele cai e rasga o short. Só para dizer, detalhe, talvez fosse o único que ele tinha. Porque a maior parte do tempo as crianças ficavam nuas. Porque não tinha roupa. Certo? A ausência de nome dele, do irmão, é mais uma marca de que não são especiais. São membros de um enorme grupo que sofre repetidas vezes. Ele será com certeza um Fabiano. Não é à toa que ele se espelha no Fabiano. Menino mais velho, carente de atenção, ele vai conversar constantemente com a cachorra. Constantemente. Ele inicia sua participação com uma pergunta. O que era o inferno? Olha
que coisa singular, né? A primeira coisa que ele diz é o que é o inferno. Remonta às questões existenciais mais básicas e termina por levar um cascudo. E ele está aprendendo que a ele, assim como aqueles do seu grupo social, do seu tipo humano, a eles está vetada a possibilidade de resposta. A eles está vetada a possibilidade de ter respostas sobre alguma coisa que eles perguntem. Porque a vida vai responder com os cascudos. Com a opressão. É metafórico nesse sentido. Então não pergunte. Só viva. Certo? Professor, Diga. o negócio do nome não era porque eles não queriam criar laços com as crianças? Porque elas poderiam morrer? Sim, mas eles tinham um nome. É que ele não fala o nome. A questão é, essa coisa, por exemplo, do sofrer do nome, tem a ver também. Que é a questão, por exemplo, assim... isso acontece na Idade Média, acontece no Nordeste brasileiro, nas regiões muito pobres, no qual as crianças, porque vocês nunca repararam que famílias com muitos filhos, muitas vezes os filhos têm nomes muito parecidos, certo? Há quem diga que isso também tem relação, por exemplo, com a possibilidade de haver mortes. Então, se há muita possibilidade de morrer, que nós consigamos nos remeter a algum deles sem nos confundir, né? Porque, por exemplo, porque essa aqui é Maria, aquela é Maria também? Porque uma pode não vingar. Entendeu? Então, pelo menos não ter uma. Então, por exemplo, a ideia deles não ter nome também tem relação com aquela perspectiva que eu disse uma vez, que é assim, o nome também é um singularizador. Numa possibilidade grande de morrer, como eles tinham, certo? Uma estatística de morte muito grande de criança, gastar nome seria perder tempo, por exemplo. Também. Certo? Porque a chance de sobrevivência é muito pequena. A ideia de vingar, né? Tem que vingar para receber um nome, por exemplo. Nesse sentido também. Certo? Isso é triste, né? Nossa, isso é muito triste. Soldado Amarelo. 2 capítulos dedicados a ele. No primeiro, cadeia. Ele é o símbolo da repressão gratuita. Vocês lembram o que acontece, né? Ele está jogando 31 com o Fabiano e ele está perdendo e ele resolve fazer o Fabiano jogar mais. Só que o Fabiano não quer. E aí ele bate com o Fabiano se xinga e aí ele é preso. Sem muita explicação. Né? No outro, o Soldado Amarelo, o autor alude à covardia dessa mesma autoridade quanto distante das insígnias. Gente, por que ele é amarelo? Porque o amarelo é a cor também da covardia. Mas ela também é a cor do amarelão, daquela doença, da falta de vitamina, da falta de coragem. Então ele é uma metáfora. Inclusive, gente, por exemplo, a cor doentia do próprio sertanejo. O amarelidão, né? E aquele que amarela longe do seu nicho. O Fabiano encontra ele no capítulo Soldado Amarelo, no meio do sertão. E o Fabiano está com um facão na mão e ele está desarmado. E o Fabiano já tinha sido preso por ele. E o Fabiano não mata ele. Aí você pensa, mas o Fabiano então mostrou que ele era melhor, né? Isso você diria hoje. Isso você fala para criança, né? Por exemplo, você não pode responder na mesma moeda, porque senão você será igual ao seu coleguinha que te bateu. Mas por dentro você gostaria que ele desse um soco, né? E aí, gente, a questão é, o Fabiano, por exemplo, que deveria ler isso da melhor forma possível, tipo, eu não matei esse soldado, eu indiquei o caminho, sou melhor que ele. O Fabiano pensa assim, pô, nem para isso eu presto. Poxa vida, tô no meio do mato, sou bicho, sou um cabra, mas coragem não tenho. Ou seja, não há nenhuma chance para esse rapaz. Né? Ele é a representação do governo, por exemplo, central, que só oprime e não soluciona, né? Só oprime e não dá caminhos. Certo? Oi. O slide não tá... Mas, gente, você não precisa copiar o slide, não. Fala, querido. Eu lembro a questão da FUVEST, pedindo a semelhança entre o Soldado Amarelo e o Major Vidigal. A opressão. A opressão? Sim.
É a maior semelhança dos dois. Né? Senhor Tomás da Bolandeira. Gente, olha, eu cito do Senhor Tomás da Bolandeira porque ele é uma entidade no texto, né? Ele não aparece em nenhum momento fisicamente. Nem explicam exatamente quem ele foi. Você entende, na verdade, que ele foi uma pessoa que ele era admirado pelo Fabiano e pela Sinha Vitória, porque ele conhecia muitas coisas. Eu faço uma leitura que é a seguinte. Ele chama Seu Tomás da Bolandeira. Bolandeira é um item da moenda, de operação da moenda da cana-de-açúcar. Certo? Então ele tinha uma profissão. Olha que coisa de louco. Isso já é sintoma da sua singularidade. Então a gente também pode subentender que ele era um homem que conhecia das coisas. Principalmente as coisas do mundo letrado. Por isso que ele é um símbolo de saber. Por isso que ele é um símbolo, por exemplo, da especialização. Mas, por outro lado, ele é um símbolo dessa especialização, dessa divinização, que não conseguiu sobreviver ao absurdo da seca. Ele não sobrevive. Então, se por um lado ele é tudo aquilo que eles gostariam de ser, pelo outro, ele é o sintoma do que morreu porque não conseguiu sobreviver. Então, eles não vão virar aquilo. Ponto. Certo? A questão social. Graciliano se deixa nortear por ideias socialistas ao colocar a explicação do problema social nas mãos ou do governo oligárquico, até onde pode representar um soldado amarelo, a defender a interesses da minoria e abusar da autoridade ou do proprietário de terras, explorador insensível ao sofrimento humano. Então, ou é o governo ou é o próprio explorador. Mas todos eles estão utilizando aquele espaço que já é sofrido da seca para explorar cada vez mais. Para humilhar cada vez mais. Para tirar daquelas pessoas cada vez mais. Entende? Então, por exemplo, gente, não há muitas saídas. Porque os donos do poder, bem como os representantes da justiça, estão contrários aos pobres e oprimidos. Então não há muito para onde ir. Entende? Isso poderia estar nos dias de hoje, não poderia? A intimidade da família. 2 capítulos são dedicados a expor a intimidade, supondo que ela exista, da família. Inverno, trata do desconforto sofrido em uma noite chuvosa. E festa. Dia de Natal, gente, essa parte é muito boa, né? E festa, dia de Natal, na feira da cidade. Ambos têm como característica a capacidade de Graciliano de deixar transparente o visual com a força pictórica de um artista plástico, demonstrando em pinceladas coloridas o pequeno mundo de personagens sofridas. Gente, todos os momentos que eles se voltam para esse mundo do privado ou para o mundo das relações interpessoais, o resultado é sempre muito ruim. Não é? Pensa, por exemplo, em inverno, o Fabiano tem que ficar junto às crianças. Então ele tenta contar a história e eles dormem. Ele fica até nervoso, por quê? Porque ele não consegue articular. Ele não consegue ter essa relação mais profunda no âmbito sentimental. A vida dele é muito concreta. Quando eles vão para a cidade, eles estão todos vestindo roupas melhores. As crianças estão desconfortáveis porque elas andam nuas e descalços. E eles estão usando sapatinhos. No caso, sandalinhas. E assim a Vitória e o Fabiano estão se sentindo mal porque eles não usam sapato. E ali eles estão usando. E sem contar que o Fabiano com aquelas roupas, ela pinica. E ele sente que ele está dentro de uma caixa, por exemplo. Que ela não dá movimentação. Quando eles chegam na cidade, eles sentem que todos olham para eles com um olhar de desprezo e de espanto. Então eles se sentem mal, eles não conseguem, os dois, e as crianças por extensão, eles não conseguem se misturar. Aí você pensa, o que tem? O que tem que talvez fosse muito provável que eles não tivessem, ninguém tivesse de fato olhando para eles, mas eles sentiam que estavam. Isso é a representação, gente, de que o espaço deles não era a cidade. Então, se eles não tinham o espaço da cidade,
talvez o sertão é seu espaço? Também não. Eles sofriam lá. Por isso que quando me disserem, por exemplo, quando me dizem, então professor, quando eles vão para a capital a vida deles melhora? Gente, a capital é a cidade, né? Numa cidade daquele tamanho, olha como eles se sentem. Imagina na capital. Eu acho que não tem muitas chances, né? E mais, o Fabiano, ele acaba fazendo eles passarem vergonha, né? Porque ele está se sentindo muito mal, então ele resolve beber. E aí ele cai bêbado. Xingando o soldado amarelo, falando de todos, num canto, resmungando. Então, é a pior imagem possível, né? Aos bem. Gente, é esse o piso que eu me refiro. É esse aqui, ó. Imaginem isso generalizado. Certo? Generalizado. Imaginem isso generalizado com uma temperatura média de 40 graus. Gente, se existe o inferno, ele deve ser assim. Não é? Pensemos na sequência do texto, né? O capítulo 1, o capítulo mudança. Fabiano, sim, a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, baleia e o papagaio, sai em busca do novo abrigo. Momento da morte do papagaio, símbolo da fala que desaparece. O menino mais velho cai de cansado, Fabiano quase bate nele, mas por fim o ajuda. Baleia encontra uma preá e encontra uma fazenda abandonada. Lembra essa parte? Fabiano trabalha na fazenda. Reflexão sobre sua condição. É a parte que ele vai refletir sobre a questão da terra. Da posse de muita terra na mão de poucos. E da sua, a sua não condição de ter terra. E ele se demonstra incapaz de sonhar. No capítulo Cadeia, Fabiano vai à cidade comprar mantimentos, sente-se incomodado. O soldado amarelo o obriga a jogar 31. Mandado, portanto, para a cadeia. E ele tem um questionamento com relação a esse ir para a cadeia. Mas não tem muita explicação. Sim, a Vitória. Pensa na cama. Ela lembra do senhor Tomás da Bolandeira? Sonha, mesmo que parcamente. Certo? Mesmo que muito pouco. O menino mais novo quer ser como o pai. Tentativa de montar o bode. Ele é humilhado pela derrota e o seu shortinho é rasgado. O menino mais velho. Questão sobre o inferno. Termina apanhando. Há ali então o desacerto, né? E a sua única amiga é a cachorra baleia. O irmão ri, né? O irmão ri. Inverno. Há uma chuva torrencial. Momento em que é marcada a incapacidade de comunicação de Fabiano. Momento da família ficar próxima, o que denota, né, a sua chamada incomunicabilidade. Certo? Eles não conseguem. Festa. O Natal chega, a família põe as melhores roupas e vai à cidade. São incapazes de se agregarem, de se misturarem. Sapatos apertados de sim a Vitória e a bebedeira e os sonhos consolados de Fabiano. Vergonha. Baleia. Centro. Doença de baleia. Uma morte dolorosa. Questionamento com relação a essa morte. E o sonho com um preás e um Fabiano gigante. É o maior momento da humanização da cachorra. Certo? Contas. Fabiano vai receber e é enganado. Ele não pode fazer nada, né? E ele é repreendido além de tudo. Ele está sendo roubado e ele ainda é repreendido. O soldado amarelo. Fabiano encontra o soldado na caatinga. Fabiano, no domínio do espaço, né? Pensa em vingança. O soldado treme. E aí o Fabiano não mata e se questiona com relação à sua própria covardia. E ele deixa que ele vá. Certo? O mundo coberto de penas. O anúncio da seca pelas aves. Decisão de partir novamente. E vai ser o destino. E o destino é o problema destinado ao problema das aves. Eu explico. O mundo coberto de penas, eles veem uma ribanceira de árvores embora. Isso é o sinal de que a seca vai voltar. Certo? Então é sintoma de que eles têm que fazer o quê?
Ir embora, fugir de novo. Inclusive, gente, teve uma questão dessa na FUVEST que perguntava se o problema eram as aves. Não há problema nenhum nas aves. É que as aves são sintoma do mau agouro da chegada da seca. Diga. Eu ouvi dizer que o primeiro nome de Vidas Secas era o mundo coberto de penas. É verdade? Eu desconheço. Foi o que eu vi. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Capítulo 13. Fuga. Fuga da fazenda, tá? De madrugada. Não é pensão, é pensam, tá? Pensam no futuro, agora que eu vi que tem pensão. Pensão no futuro melhor para os filhos. Possibilidade de ir para a cidade. Gente, isso é interessante, né? Porque se você analisa muito friamente o texto, você gostaria muito que fosse uma vida melhor, certo? Porque você olha essa família e você se compadece. Mas analisando a vida pregressa deles, você não vê muitas esperanças, né? Você não tem muita esperança disso, certo? Porque o Fabiano, pelo menos naquele espaço, ele conseguia sobreviver, né? Imagine em outro espaço, né? A paisagem, gente. O autor apresenta a paisagem do sertão nordestino com pouquíssimas palavras, vocábulos diretos e predominantemente denotativos, justamente para reforçar-lhe a característica do lugar, ou seja, a seca. A escassez de linguagem para definir o espaço denota a escassez de recursos também da região. Ou seja, há uma relação direta do espaço e do sofrer e do que vai ser acontecido ali naquele local. Certo? Não fosse a seca, talvez fosse diferente. Não fosse aquele semiárido, talvez fosse diferente. Certo? O vermelho, o sertão a pegar fogo. E aí? Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus faziam círculos altos ao redor de bichos moribundos. Eu acho que não tem muita possibilidade de imaginar uma coisa muito positiva nesse vermelho, né? O vermelho também no sentido desse sangue, né? Daquilo que, por exemplo, é o mais extremo. É o próximo da morte, né? E as personagens? O meio físico serve de apoio para a apresentação das personagens, que se identificam com a paisagem de modo a apresentar ao leitor a característica quase simbiótica que une o humano ao local por ele habitar. Secura, quentura, devastação e desolação são características dos dois. Ou seja, o Fabiano, Sinhá Vitória e seus meninos são uma extensão do espaço. Uma extensão. Certo? Karma. A água. Você pensa que a solução para aquele espaço é a água, né? As vidas são secas, então você tem que trazer a água. Nem tudo no Nordeste é seca. Ao chegar o inverno, as chuvas chegam e acuam as personagens porque as maltratam. A água é, ao mesmo tempo, sinônimo de fertilidade e também de destruição. Porque essa água, gente, ela representa o desconhecido. Eles não têm uma felicidade tamanha quando chega as chuvas, não é verdade? Ela é necessária, mas ela mata, porque ela traz a enchente, o alagamento, por exemplo. E eles não sabem lidar com a chuva, correto? Porque eles, no caso, não vivem com a chuva. Eles lidam com a seca. Certo? Então, você percebe que mesmo a natureza não dá trégua. Quando é a secura, mata. Quando é a água, mata. Não é? As personagens vivem no seu mundo, seu pequeno mundo, e ficam frágeis e quebradiças diante de cenários que não lhes são familiares, como é notado quando vão ao povoado próximo. A cidade do Soldado Amarelo e da festa os amedronta porque os comprime, os aperta. Fabiano só encontra forças para pensar agressivamente, desafiar e reagir quando bebe. Ou seja, né, gente, eles são o que a gente chama de outsider. Outsider quer dizer fora do lugar. Eles são constantemente outsiders. Certo?
Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o, mais que a roupa, que embaraçava-o. De perneiras, gibão e guarda-peito, andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se, mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Bebeu ainda uma vez e impertigou-se. Olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Gente, é a pior das imagens, né? É a pior das imagens. Imagine se há alguma condição de fazer algo. O autor escolhe as palavras para moldar o pensamento parco, pequeno, restrito das personagens. 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. Não é? Nessa passagem, vemos quão pequeno é o universo de Fabiano. O número 5 é o equivalente ao infinito do demonstrativo de quantidade. Olha, então quer dizer que é tão concreto que é no máximo que ele vê no seu próprio corpo é o que vale. Acima disso é o desconhecido. Complicado. Bem complicado. A família. A comunicação do grupo se dá mais pela comunicação gestual ou onomatopaica que pela palavra. Todo mundo sabe o que é onomatopeia, né? Bum. Não. Certo? No entanto, é o dom supremo do ser racional. Gente, então, se a linguagem é o que condiciona o racional, eles praticamente não têm linguagem, então eles são quase irracionais? Não sei se é essa a expressão que o Graciliano queria, mas que lhes foi retirada a possibilidade de humanidade, isso foi, né? Essa pouca linguagem. A redução do humano à condição de um bicho é uma decorrência tão necessária quanto elevar o bicho à condição humana. Irmanados que estão na luta pela sobrevivência e no constante desafio de enfrentar o ambiente inóspito. Ou seja, uma é um equivalente da outra como forma de sobrevivência. Olha a cidade. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe travam nas alpercatas, o cheiro de carniças que lhe emprestavam o caminho. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Chegaria a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, sim a Vitória e os 2 meninos. Né? Essa passagem é a ida deles. E por mais que você veja que é positivo por um lado, pelo outro é o incerto. Né? Então, quais questões falam, meu querido? Alpercar tem chinelo? Sabe aquele chinelinho de couro? É aquilo. Né? Obrigado. Até que ponto os envolvidos pela miséria estariam conscientes dos maus tratos? É uma pergunta. Então, assim, será que eles estavam... até que ponto eles sabiam que eles estavam sofrendo ali? Aí você vai dizer, porque eles sofriam na carne, mas... para além do sofrimento físico, gente. Pense. Até que ponto a miséria sentida é mais forte que a consciência que se tem dela? Ou seja... saber que se sofre é pior do que só sofrer? Ou não? Vou repetir. Saber que se sofre é pior do que só sofrer? Sim. Por quê? Você sabe. Você sabe que você sofre, você pode ter outra possibilidade. Você se martiriza além de sofrer. Você se martiriza além de sofrer? Pode ser. Mas eu coloco uma questão para além. Você se martiriza para sofrer, mas a consciência do sofrer também não é possibilidade de sair do sofrer? Não sei. Vamos pensar. No caso deles, provavelmente não. É possível uma revolta de Fabiano?
Se ele não apresenta a possibilidade de articulá-la concretamente devido aos problemas de linguagem, ou seja, como que ele vai se revoltar sem linguagem? Como? É a morte pela morte? É matar o outro? Não sei, gente. Só que é tão distante da realidade do texto que você não consegue ver essa possibilidade. E a solução